Boa noite, 19 de agosto de 2020. Agora vamos ver o emprego do método Bootstrap para a construção de intervalo de confiança. Bom, no vídeo que a gente fala dos fundamentos, eu mostro lá que esse método constrói uma distribuição empírica a partir de reamostragem. O objetivo é estimar o parâmetro θ da população. A gente tem à disposição uma amostra original. Nela, a gente estima, né, um valor para esse parâmetro θ, só que para melhorar essa estimativa, a gente simula, né, de forma, uma reamostragem, faz uma reamostragem de modo que a gente simula a obtenção de várias amostras, B amostras. Só que essas B amostras são simuladas. A partir de uma reamostragem com reposição. Então, a partir disso, a gente tira o centro dessa distribuição empírica e o erro padrão. E aí, calculamos também o viés para ver o quanto tá bom esse trabalho todo aí de reamostragem. Aí ficam algumas questões aí. Por exemplo, qual a quantidade de amostras que eu tenho que... Qual a quantidade de reamostras que eu tenho que adotar? 50, 10, 1000, né? E como no final das contas eu, por exemplo, estimo um intervalo de confiança? Bom, aí vou mostrar aqui 4 técnicas e vou mostrar uma sendo feita depois no terceiro vídeo. Na verdade, 3, né? Tem a Bootstrap T, tem a Bootstrap Percentil, que vocês vão ver tem duas formas, eu podia até transformar em duas formas. Aí tem o Bootstrap com uma correção de viés e outro Bootstrap com uma correção de viés de modo acelerado. Ok? Então, o primeiro, a ideia é o parâmetro, né, o intervalo de confiança para você estimar o parâmetro da população é o centro ou a média das estimativas em cada reamostra mais ou menos o T da curva T de student vezes o erro padrão aí dessas simulações, da distribuição empírica que resulta das simulações, das reamostragens. E aí a gente pega e estima então o intervalo de confiança a partir da curva T de student. Se a gente quer, por exemplo, 95%, né? Aí a gente vai lá, número de graus de liberdade menos 1 é igual a n menos 1, sendo n o tamanho das amostras, né? E aí a gente vai na curva e tira o valor de TC. Esse método funciona bem, né, quando a distribuição da estatística na distribuição Bootstrap é aproximadamente normal e a estatística tem viés baixo. Enfim, no final das contas, esse método aí usa a distribuição T, que é filha da distribuição normal. Então, no final das contas, nem parece ser um método tão livre de distribuição assim, não é mesmo? É particularmente aplicável para estimativas de medida de locação, média, mediana, média aparada, percentil. Não serve, por exemplo, para variância, né? Não serve para desvio padrão, tá? Produz resultados pobres. E se recomenda assim para Bs maiores que 1000. Bom, vamos lá. O método Bootstrap Percentil é mais generalista e confiável. Esse método é simples, muito simples. Por exemplo, se eu quero um nível de confiança de 95, para estimar meu intervalo de confiança, basta eu encontrar os percentis 2,5 e 97,5 das estimativas das reamostras. Eu construo aquela distribuição empírica das estimativas das reamostras, né? E aí eu calculo os percentis que estão aí. Então, como a gente viu naqueles slides, a gente tem B reamostras, a gente tem uma distribuição empírica associada. Basta então a gente tomar os percentis 2,5 e 97,5, que aí temos um intervalo de confiança. Simples assim.
Há uma segunda forma que, ao invés de você pegar direto, né, você pega os percentis 2,5 e 97,5 das diferenças dos valores das estatísticas das reamostras em relação ao volume médio das reamostras. Vamos lá. De novo, eu tenho as reamostras. Aí, só que eu pego, né? Lembra que tem um valor central dessa distribuição empírica? Eu faço a diferença de cada estimativa em cada reamostra para o valor médio delas. A gente chama de diferenças. E aí eu pego os percentis de diferença e calculo, então, o intervalo de confiança da forma que está descrito aí, né? Seria o limite inferior, o θ chapéu, que é aquela estimativa na amostra original, menos esse percentil, né? O valor que decorre desse percentil 97,5, e θ chapéu menos 2,5. Se o viés e a assimetria são muito fortes, recomenda-se então a correção com os dois métodos seguintes, o BC-PB e o BCA. Na verdade, a tendência é que esses métodos sejam os métodos que você acabe usando, porque havia uma limitação numérica, né, em decorrência da limitação dos computadores. Isso está desaparecendo, se não já desapareceu, né? E aí você acaba aqui esquecendo esses métodos que eu falei anteriormente e indo direto para o método com correção. Bom, então, o Bootstrap BCPB é um método que corrige o viés. Então, corrige o quê? Corrige os percentis. Vamos ver qual é a ideia. Vocês estão vendo uma figura aí que seria a nossa distribuição simulada a partir da reamostragem, certo? Então, está o centro aí da distribuição empírica. E tem aí a estimativa da média original. Ok? Vamos lá. Então, a gente sabe que há um viés. O que é que a gente faz? A gente faz essa pergunta. Qual o valor do quantio Z0? Esse quantio Z0 é chamado, tem um nome para ele, que é corretor de viés, correspondente a P0 na curva normal padrão. E quem é P0? P0 é uma probabilidade de não superação. Você vai na distribuição, né, empírica, simulada, calcula P0, que é a probabilidade de não superação da estimativa da amostra original. Tá? E aí você calcula o Z0, que é o quantio, lá na curva normal padrão. Você vai na curva normal padrão e acha o Z0 correspondente a essa área. Certo? Aí com esse Z0, a gente tem condições de fazer outro cálculo seguinte. Vamos lá. Pega a curva normal padrão, a partir daquela P0, acha o Z0. Com esse Z0, a gente consegue calcular duas áreas. A área beta 1 e a área beta 2. Tá? São essas áreas que a gente vai usar para estimar os percentis. A gente vai chamar P beta 1, percentil beta 1, e o percentil beta 2, P beta 2. Esses percentis são os corrigidos. Tá? Então, você tem onde a gente quer chegar, porque a gente quer centrar na distribuição ou na estimativa que veio da amostra original. Lembra daquela frase? A população está para a amostra, assim como a amostra está para as reamostras. Então, as reamostras têm que centrar na amostra original. Tá? Então, as amostras simuladas tiveram esse desvio. E a gente quer puxar para a amostra original. Tá? Na amostra simulada, a gente já viu no método anterior que tem o P2,5, o P97,5, e a gente calcula aí, diz que o intervalo de confiança é a faixa compreendida entre esses dois valores. Mas nessa nova amostra, o que a gente faz é usar o P beta 1 e o P beta 2, de modo a corrigir.
Então, o novo intervalo de confiança corrigido é esse que vocês estão vendo aí. É o que vai de P beta 1 até o P beta 2. Certo? Vamos lá. Mostrando aquele esquema que eu já mostrei desde o vídeo anterior, né? Ao invés de a gente pegar, então, o P2,5 e o P97,5, a gente vai pegar o P beta 1 e o P beta 2. O roteiro, por exemplo, para 95% de nível de confiança, é, então, ordenar, né, os valores das amostras, as estimativas nas amostras simuladas, o que eu também estou chamando aqui de reamostras. Acho aquela probabilidade de não superação, acho o Z0 na curva normal padrão inversa, na acumulada inversa, né? Inversa da acumulada, para achar o quantio. Acho as áreas usando a função φ, que é a curva normal padrão, e acho os percentis em função dessas áreas. E aí determina o intervalo de confiança que eu tanto desejo, né? Bom, o próximo método adiciona um termo novo, que é o A, que é a aceleração. Então, é obtido com os mesmos passos do método BCPB, com os limites. Aí está escrito errado, né? Então, aqui, ó, os limites são aqueles P beta 1 e P beta 2, certo? E eles têm um novo, para chegar neles, aparece um novo elemento aí, uma constante A chamada de aceleração. As equações, então, para as áreas beta 1 e beta 2 estão aí, né? Se você observar, ó, se o A for zero, então não tem esse fator que acelera, você volta para o método anterior, tá? Você volta para a equação do método anterior. Tá aí de novo. Estão aí de novo, né? E se tanto o A for zero quanto o corretor Z0 for zero, você volta para o método mais simples, tá? Que é o percentil, bootstrap percentil. Certo? Vamos lá. Bom, tem na página da Universidade do professor Efron, da Stanford, lá de Stanford, ele tem um artigo desse ano dele, mostrando que esse A não é assim, dá trabalho de estimar. Bom, tem uma forma simples que é a fórmula que eu vou implementar aqui, tá, gente? No próximo vídeo eu vou mostrar um código com essa fórmula simples. Ele lá até, nesse artigo, ele dá ele mostra que existem umas rotinas no software R prontas para fazer esse método. Tá? Na real, não sei, as pessoas quando usam Bootstrap, eu desconfio que nos softwares mais simples o que as pessoas usam, acho que usa até o método sem correção. Tá? É que é o seguinte, esse método Bootstrap, ele tem uma convergência que melhora com o tamanho da amostra, tá? Então esse BCA ele vai de forma mais acelerada, né? Em relação aos outros, certo? Não tem essa preocupação de ser a distribuição original ser normal, né? Ele converge de forma acelerada à medida que o n aumenta, tá? E também à medida chega um determinado valor de B, que é a quantidade de reamostras muito grande, ele também tende a convergir, tá? Então muita gente já fez simulação com esse método que mostra isso. Então o estimador A pode ser, né, o estimador não, o valor de A, né? Pode se chamar, né? O estimador da aceleração. Podia ter colocado até um circunflexo na fórmula ali em cima do A. Quando as variáveis aleatórias observadas na amostra original forem independentes e identicamente distribuídas, você pode usar essa fórmula aí, onde θ, chapéu, né, I é o valor das estimativas do parâmetro estudado para cada amostra I, que consiste na amostra original sem a observação I da mesma. Ou seja, é como se você pegasse a amostra original e retira um dos termos da amostra original, aí calcula a estimativa, e é o que chama θ chapéu I. Aí pega uma outra amostra,
a partir da original, retira o segundo termo, tira a média de novo. E a média dessas médias, eu estou falando média, desmédia, tira a estimativa sem um elemento e a média dessas estimativas é esse teta chapéu ponto, tá? Vamos lá. Esse método, segundo o professor Efron, faz 3 correções, uma para não normalidade através das funções inversas de beta 1 e beta 2, né? Para o viés, né? Ele faz também, na verdade, é isso mesmo, né? Para o viés através do corretor de viés e para o erro padrão não constante através dessa constante A. Ok? Eu no próximo vídeo vou mostrar uma implementação disso num código em Python implementado num notebook, né, o Colab, que é o Google Colab. Ok? Muito obrigado.